Debate Urbano. Está no ar o Debate Urbano. No programa de hoje eu converso com a senadora Fátima Bezerra. Senadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, a alegria de voltar aqui ao programa. Na última quinta-feira, dia 13 de julho, aconteceu o Congresso da CUT e lá a senadora Fátima Bezerra foi homenageada. Vamos conferir. A senadora Fátima Bezerra foi homenageada nesta quinta-feira no Congresso da Central Única dos Trabalhadores, ocorrido em Natal. Um coletivo de mulheres entregou flores em agradecimento ao gesto da senadora, que ocupou a mesa diretora do Senado, num ato de resistência à votação da reforma trabalhista. O momento emocionou a senadora e os presentes. Nos representa! Mulher de luta! Nos representa! Está no ar o Debate Urbano. Eu vou conversar com a senadora Fátima Bezerra a respeito dos últimos acontecimentos do Congresso Nacional. Senadora, seja bem-vinda. A senhora protagonizou, junto com outras senadoras da oposição, no último dia 11, quando foi votada a reforma trabalhista no Senado, um fato, digamos, pelo menos curioso, não é isso? Fala um pouco para a gente, senadora, por que vocês decidiram ocupar a mesa diretora do Senado? Primeiro, assim, deixar claro que fizemos aquilo com muito senso de responsabilidade, né, de compromisso. Um protesto de natureza política. Aliás, quero aqui até lembrar que não foi a primeira vez que isso aconteceu não, viu, no Senado. Em 2009, parlamentares do PSDB, né, tiveram esse mesmo gesto na época de ocupação lá da mesa do Senado. Mas o fato é que quero aqui deixar muito claro, né, foi uma atitude pautada por responsabilidade, por compromisso, um protesto de natureza política, com o intuito de quê? De sensibilizar os parlamentares da base governista para que fizéssemos alterações no relatório que veio da Câmara, que trata da reforma trabalhista. Isso porque nós não estávamos ali tratando de um projeto de lei qualquer. Estávamos tratando de um projeto de lei que mexe com a consolidação das leis do trabalho, que é a chamada CLT, um projeto de lei que altera mais de 100 artigos da CLT, que mexe com mais de 200 dispositivos da CLT. Portanto, um projeto de lei que tem um impacto sobre a vida e o destino de mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Daí que isso exigia que o Senado da República, naquele momento, se tratando de um projeto de lei tão complexo quanto esse, não abrisse mão do seu papel constitucional de casa revisora. Considerando, inclusive, que os próprios senadores do governo ilegítimo, os fiéis escudeiros, né, do governo ilegítimo que aí está, reconheceram que o projeto de lei que veio da Câmara tem problemas graves. Se eles próprios reconheceram isso, meu Deus, então por que não fazer as mudanças no Senado? Repito, que tem o seu papel constitucional de casa revisora. Infelizmente, eles lavaram as mãos. Nosso protesto não conseguiu, repito, né, evitar a aprovação da reforma trabalhista, mas eu acho que foi importante, né, o nosso protesto pelo quanto de resistência democrática ele passou para a sociedade. Inclusive levando-se em consideração que nós não estamos vivendo tempos de normalidade. Na verdade, desde a ruptura democrática com o golpe parlamentar, através daquele processo de impeachment fraudulento que cassou um mandato presidencial legítimo, desde então, esse país não está vivendo tempos de normalidade democrática, né? Então, acho que, repito, né, foi importante esse gesto nosso
de resistência, né? Um protesto de natureza política, um protesto ético, porque, afinal de contas, defender a ética é defender a dignidade e a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Foi isso que nós fizemos. Senadora, alguns senadores da base do governo encaminharam ao Conselho de Ética do Senado uma representação, né, alegando que o ato, a atitude da ocupação da mesa diretora configura em quebra de decoro parlamentar. Qual é a sua opinião, né? O que esperar agora do Conselho de Ética? Primeiro, nós esperamos que isso seja arquivado, entendeu? Para tanto, inclusive, né, as senadoras, junto com mais 21 senadores, já entramos com um pedido de reconsideração ao Conselho de Ética. Até porque não houve quebra de decoro nenhum. O que houve ali foi um protesto de natureza política, democrático, né, ético, porque, afinal de contas, nós estávamos ali na defesa da dignidade e da cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras. Segundo, né, ao ter aquele gesto de sentar à mesa como nós sentamos, respaldadas inclusive pelos votos que nós obtivemos na urna, né, em nenhum momento nós desautorizamos o presidente do Senado. Tanto é que ele chegou lá, usou o microfone, depois mandou apagar a luz, depois mandou cortar o som, mandou tirar o pessoal lá da galeria, depois ele próprio chegou e sentou à mesa e abriu a sessão. Então, veja, nós estamos assim absolutamente tranquilas, né? Porque um Conselho de Ética que alivia, que passa a mão, por exemplo, no processo do senador Aécio Neves, que teve inclusive o seu mandato afastado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Um senador, né, que foi flagrado, ele não foi apenas delatado, ele foi flagrado lá, pedindo, né, uma propina de 2 milhões de reais. Depois o próprio primo dele aparece de forma clandestina pegando aquele dinheiro. Quer dizer, de repente, um Conselho de Ética que alivia o caso de Aécio, inclusive absolvendo, esse Conselho de Ética agora vai querer punir senadoras que estavam no exercício democrático, tá entendendo? Dos seus mandatos, defendendo dignidade, defendendo cidadania, né? Se ética não tiver a ver com cidadania e com dignidade, eu não sei mais o que tem a ver com a ética. Portanto, estamos absolutamente assim tranquilas, né, de que esse processo contra nós será arquivado. Agora, senadora, nós acompanhamos, né, diariamente na grande mídia, né, nas grandes emissoras de televisão, nos principais veículos de comunicação do nosso país, o discurso do governo, né, sobre a necessidade de aprovar essas reformas, especialmente essa reforma trabalhista que foi aprovada recentemente, e inclusive alegando que isso trará aumento de emprego, vai devolver o retorno do crescimento do nosso país. O que a senhora pensa a esse respeito? A respeito do discurso do presidente? Esse é um discurso falacioso, mentiroso, né? Aliás, foi contestado, não foi nem pela oposição, foi por instituições de grande credibilidade, inclusive internacional, como a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ela fez um estudo sobre pesquisas que foram realizadas em mais de 60 países. E essas pesquisas revelaram o quê? Que nesses países onde foram realizadas reformas que tratavam exatamente de flexibilizar a legislação trabalhista, sabe o que foi que aconteceu pós essas reformas? O desemprego foi aumentar. Na Espanha, na Itália, em Portugal, 60 países. Repito, que flexibilizou a legislação trabalhista, semelhante o que o governo ilegítimo está fazendo aqui no Brasil. O resultado depois disso foi desemprego. Quando muito o que houve foi trocar o emprego de carteira assinada pelo chamado emprego temporário.
que é inclusive o chamado trabalho intermitente. Imagina o que é o trabalho intermitente, que eles agora com a reforma trabalhista querem liberar para todas as áreas. O que é o trabalho intermitente? O trabalhador está em casa, aí de repente, né, o empregador chama ele, mas diz, olha, eu só vou precisar de 3 horas hoje de você. Depois disso, né, ele é liberado. No outro dia ele diz, olha, eu preciso que você dê 2 horas. Aí depois ele é liberado. O problema é, e quando chegar o final do mês, esse trabalhador terá garantido, no mínimo, o piso, que é o salário mínimo? Não tem. Ele não tem a garantia no final do mês do piso mínimo, que seria o salário. E aí, como é que ele vai ficar? Para pagar a conta de água, de luz, para o aluguel, etc. e tal. Então, veja, é falacioso, é mentiroso o discurso do governo, até porque o que gera emprego é retomada do crescimento da economia, é investimentos, é o que Luiz Inácio Lula da Silva fez. A taxa de desemprego, que era de 12,7%, caiu para 4,7%. Nós vivemos naquela época, a época inclusive do pleno emprego. A renda mensal do trabalhador aumentou, ao contrário do governo dos tucanos, que caiu. O salário mínimo teve um ganho real de mais de 70%. E curioso, tudo isso com a CLT que aí está, que eles chamam de caduca, que querem modernizá-la, mas de repente a modernização que eles estão fazendo, repito, é para tirar direito do trabalhador, olhando só para o lado do lucro do patrão. E com isso, claro, enfraquecer o papel dos sindicatos é um absurdo, né? Porque você não reconhecer o papel que o sindicato deva ter, né, no Estado democrático de direito, o sindicato enquanto aquele instrumento para zelar, para defender os interesses da categoria que ele representa, mas eles querem acabar com o papel do sindicato, assim como reduzir o papel da justiça trabalhista, porque com essa reforma praticamente ela deixa de existir. E olha que nós estamos falando da justiça trabalhista, que é aquela mais perto do pobre, mais perto exatamente do povo. Então veja bem, né, por isso que essa reforma ela não se sustenta, porque ela é amparada numa lógica mentirosa, porque não é uma reforma com esse conteúdo que vá gerar emprego. E por fim eu quero aqui colocar, veja bem, não é que nós sejamos contrários à ideia de reformas, não. A questão de reformas, vez por outra, elas são necessárias mesmo. Agora, o que nós não podemos aceitar é uma reforma, no caso da trabalhista, com esse conteúdo, né, votada a toque de caixa, de afogadilho e, além do mais, nos tempos em que nós estamos vivendo. Tempos, repito, de anormalidade, tempos de governo que não tem legitimidade de maneira nenhuma, né, para que, por exemplo, fizéssemos um debate aprofundado sobre temas como esse. Senadora, durante a votação da reforma trabalhista, a base do governo afirmou que o presidente Michel Temer enviaria uma medida provisória corrigindo algumas distorções no texto enviado. A senhora acredita que o presidente vai cumprir a palavra? Esse presidente não tem compromisso nenhum com o Brasil, né? Muito menos com os trabalhadores e trabalhadoras. Aliás, já deu demonstração disso. Quando da aprovação da lei de terceirização, né, o que foi que ele disse? Disse que iria vetar alguns pontos após a aprovação da lei da terceirização, que contou inclusive com o voto contrário nosso da oposição. O que foi que aconteceu? Ele se reuniu com os empresários e mudou de ideia. E não houve veto nenhum e, portanto, não houve mais medida provisória nenhuma. Isso só evidencia o quanto nós estávamos corretas, as senadoras, junto com os senadores de oposição, né, de tentar barrar a aprovação dessas reformas, né? Pelo quanto o Senado teria que cumprir com seu dever constitucional de casa revisora e fazer as mudanças que precisavam serem feitas e que eles próprios admitiam, tá entendendo? Que eram necessárias
fazer essas mudanças, dado que o relatório que veio da Câmara tem uma série de problemas, inclusive permitir que a mulher grávida trabalhe em local insalubre. Mas o Senado lavou as mãos, entendeu? Lavou as mãos, se ajoelhou perante o mercado, né? E aí, o que eles vão dizer agora, os senadores governistas que votaram pelo fim da CLT, votaram para prejudicar a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras? O que eles vão dizer, né? O que eles vão dizer agora? Senadora, em meio a toda essa crise política, econômica, institucional, qual a sua opinião a respeito da sentença do juiz Sérgio Moro condenando Lula? Olha, infelizmente, essa sentença do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, já era esperada, dada toda a pirotecnia, né, que ele e os procuradores, né, aquele procurador do Pai Ponte, enfim, já vinham fazendo, né? E aí com o apoiamento, né, da Rede Globo, etc, etc. Porque esse processo de perseguição judicial ao presidente Lula já vem há algum tempo, né? Devassaram a vida dele, né? Isso contribuiu, sem dúvida nenhuma, né, para levar a óbito, inclusive, Dona Marisa, a esposa dele. Lula quebraram o sigilo de tudo quanto foi necessário, tá entendendo, do presidente Lula. Fiscal, telefônico, tudo. Devassaram a vida dele e a vida da sua família. Passado esse período todo, a pergunta é: cadê a prova contra Lula? Cadê a materialidade, né, do ponto de vista jurídico contra o presidente Lula? Não existe. Não existe. A condenação do presidente Lula, ela é extremamente frágil do ponto de vista jurídico. Ela não se sustenta. Que ele vai ganhar na segunda instância, para que não se cometa nesse país um dos maiores erros do ponto de vista judiciário, que seria condenar alguém sem provas. Como o próprio presidente Lula diz, ninguém está acima da lei, ninguém. Agora também não pode estar abaixo da lei, ou seja, ser condenado sem o devido respeito ao chamado processo legal, como é o caso do presidente Lula. Não há provas contra ele, não tem materialidade, não há provas contra ele. Por isso que nós consideramos essa condenação de natureza política. Na verdade, o que querem com isso é caçar os direitos políticos do presidente Lula. O que querem com isso é fechar a conta do golpe, porque não basta só tirar a Dilma naquelas circunstâncias, né? Nós temos que implementar essa agenda de retirada de direitos, que faz parte do ideário ultra neoliberal, né? E, para tanto, nós temos que impedir que Lula seja candidato em 2018. Então, a condenação, ela tem fins políticos. Querem caçar o direito político do presidente Lula, aquele que foi o maior, melhor presidente da República desse país, aquele que é o maior líder popular que o Brasil já teve, que lidera inclusive todas as intenções de voto e que sabem, né, que uma vez candidato e ganhando as eleições, mais uma vez ele vai dar demonstração de competência de trazer o Brasil de volta para a trilha da democracia, o Brasil de volta para o desenvolvimento, com emprego, com distribuição de renda, com inclusão social. Portanto, digo aqui para vocês, está entendendo, que Lula, mais do que nunca agora, é candidato. Inclusive, oficializou ao Partido dos Trabalhadores que ele agora postula, sim, a condição de pré-candidato do PT. O presidente Lula vai, enfim, se defender em todas as instâncias, até porque o desejo dele ser candidato não é só do PT, é do PT e de muitos aliados, e é, sobretudo, da maioria esmagadora da população brasileira. Ok, eu conversei com a senadora Fátima Bezerra. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, um bom domingo e um abraço a todos e todas e nosso obrigado pela audiência. E o Debate Urbano vai ficando por aqui. Eu encontro com você no próximo domingo. Até lá! Debate Urbano.